primeira rádio. E o que está em jogo é o futuro do Brasil. Mudar realmente a maneira de fazer política na nossa praça. Deputado, nós estamos num estado que é considerado um dos mais críticos em relação à questão fundiária, conflito de terras envolvendo índios e fazendeiros. Como que o senhor, se eleito presidente, vai resolver esse impasse? Desde 91 eu luto contra isso, quando começaram a demarcar terra indígena Yanomami, na região de Roraima. E depois isso é o nosso irmão, ele quer ser integrado à sociedade, ele quer aquilo que você e eu, que nós queremos. E não pode o governo federal, através de seus órgãos, especial FUNAI e ONGs, né, por fora, estimular o conflito entre produtores e índios. Mas estimulando por fora, atrasando os processos, porque a gente sabe que aqui no Mato Grosso do Sul existem áreas aqui que já foram declaradas de origem indígena. Então eu vou te responder uma coisa. Se eu assumir, não tem 1 centímetro quadrado mais para terra indígena. Ok? Essa é a minha resposta. Então você vai já fazer o tem que terra, o índio vai colocar onde? O índio já tem terra demais. Desde lá atrás, no governo Sarney ainda, existia aquela possibilidade de marcar em ilhas. O que os índios, não é que os índios querem, são estimulados a fazer, a marcar grandes propriedades para eles. Isso nem eles querem. Mas nós temos uma população aqui de 15 mil índios, numa área de menos de 2 mil hectares. Como o senhor falou? 3.600 hectares. Olha só, temos na Bolívia um índio preso da República, por que o índio aqui tem que estar confinado dentro de uma reserva? Vamos tratar o índio como um ser humano, o índio quer o que você quer. Você está negando o que você tem para o índio, confinando nesse espaço de terra. Então nós vamos levar os índios então para as cidades. Por que não? Tem índio tenente do exército, tem uma índia tenente do exército lá. Acabei de falar que tem um índio presidente da Bolívia. Tem índios que estão se aproximando de nós, e eles querem isso. Acho que o índio quer viver como se fosse algo dentro do zoológico, ele não quer isso. Tive Roraima, também problema lá. Uma outra questão, como que o senhor vai fazer para desarmar a bandidagem e armar o cidadão de bem? Bem, armar o cidadão de bem é a coisa mais fácil, né? Isso, do que depender de mim, passa pelo parlamento, é nós liberarmos a posse de arma de fogo, flexibilizarmos a questão do porte. No tocante à bandidagem, se o parlamento der aos nossos policiais o que eu chamo de excludente de licitude, rapidamente eles vão depor suas armas. Ou seja, o nosso homem da segurança, em confronto, caso venha bater marginais, ele responde, mas não tem punição. Se nós fizermos isso, a Polícia Civil, Militar e outras dão conta do recado e rapidamente eu entendo que a violência cai assustadoramente. O senhor vem de um estado onde essa problemática aí parece que não tem solução. E aí? Eu não sou governador do estado, eu sou presidente da República. Isso mas passa... o deputado federal representa também o seu estado. Espera aí, eu sou da dita bancada da bala e tenho vários projetos para armar o cidadão de bem. O que o governo fez de FHC para cá foi armar o vagabundo. Você mesmo disse no começo, que a bandidagem está armada. E armou por quê? Até os dentes, né, deputado? Até os dentes. Lá você se assalta fila de desempregados de madrugada no Rio com fuzil. Não é nem? Então chegamos nesse nível. O cidadão de bem tem que se sentir protegido ao começar dentro de casa. As nossas polícias não têm como dar segurança 24 horas. Agora, dentro de casa, eu acho que até você, está vendo, uma senhora, né? Um pouquinho baixinha, um pouquinho fraca, talvez, né? Mas não sou frágil, não. Sou mulher macho, sim, senhor. Eu sou arretada. Mas com arma dentro de casa, você estaria em situação de igualdade desses outros marginais. E eu quero você armada para exatamente você reagir, você, no primeiro momento, defender a sua integridade e a sua família. Eu vou precisar da arma, mas sim nas palavras, tá, deputado? Ok? Tudo bem. O senhor é a favor ou contra a reeleição? E por quê? Reeleição de quem? A reeleição. Neste momento, levada a reeleição no Brasil do cargo executivo. Eu não tomei posição antes a isso. Eu ia falar, inclusive, propostas de reeleição. Então, eu acho que a reeleição atrapalha. O pessoal muitas vezes gasta do poder público, empenha a máquina em causa própria, individa, e às vezes ele perde, né, o que é pior ainda, perde, e o que assume já assume uma dívida enorme. Então, no meu entender, não foi benéfico para o nosso país. Uma possível prisão do ex-presidente Lula, isso, de certa forma, pode ajudá-lo de alguma forma numa corrida futura presidencial? A prisão do Lula ajuda o Brasil. Não como há pouco o FHC e Alckmin falaram, que gostaria de derrotá-lo nas urnas. Bandido merece a cadeia, não votos. Essa é a minha opinião. E já como eu sou um ser humano, nós estamos pedindo cadeia para o Lula. Eu não vou pedir cadeia para ele, vou pedir cana. Deputado, isso que o senhor disse sobre a demarcação de terra indígena, serve mesmo para os quilombolas também? É a mesma coisa, estimularam o quilombola. Eu fui em Israel ver como é que funcionam os quilombutes. No que depender de mim também, os quilombolas serão quilombutes. Vão poder até vender essa terra.
Mais ainda, né, o afrodescendente é mais do que nosso irmão, é nosso sangue. A minha filha tem sangue afrodescendente, meu sogro é o Paulo Negão. Não se justifica caso alguém da família do meu sogro querer uma terra por aí. Então, aqui nós somos iguais. Pô. Qual a diferença minha para o negro? Qual a diferença do negro para mim? Nenhuma. Deputada, a questão da violência aqui em Mato Grosso do Sul é um pouco crítica por ser uma rota de tráfico próximo das fronteiras. O senhor tem algum plano em relação a essa realidade local, já aí pré-estabelecido? Olha, eu vi o Trump agora fazendo uma análise do seu 1 ano de mandato. Né? E ele se referindo à polícia de fronteira, aqui parece que tem também, né? Aquela é nacional. Ele disse que ela venceu a guerra contra isso lá com a fronteira com o México e a sua polícia era mais forte do que o inimigo. Se nós tivermos uma polícia mais forte que o inimigo, não só armamento, equipamento, meios para trabalhar, bem como uma retaguarda jurídica, que é muito mais importante, eu acho que a gente tem como vencer essa guerra. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira, não é fácil tratar disso tudo. Nós não conseguimos no Rio de Janeiro tomar conta de 40 quilômetros da Avenida Brasil e Dutra, onde por dia acontece em média 27 roubos de caminhão de carga. Agora, a bandidagem cresceu. Aqui o pessoal só pensa em direitos humanos para marginais, política de desencarceramento, uma coisa absurda chamada audiência de custódia, 60% aproximadamente quando são presos, no dia seguinte estão na rua. O policial às vezes sai depois do marginal, numa audiência de custódia, mas não está lá fora tomando uma cerveja, comemorando a sua Da fronteira ainda nós temos o CISFROM, que é um modelo aí do Exército, e a gente percebe que foram gastos já milhões e bilhões, e o dinheiro público, o dinheiro do povo está indo para o ralo. E o que a gente vê é que essas ações, elas simplesmente, elas não estão tendo o efeito devido. O senhor, como, quem sabe, presidente do Brasil, o que o senhor vai fazer em relação ao CISFROM? A questão do CISFROM, em parte você tem razão, que agora por que você não conclui. É a mesma coisa você começar a fazer uma casa e parar no meio do caminho, o dinheiro jogado fora. O CISFROM é muito importante, ajuda no combate, né? Acaba a inteligência, basicamente. Mas a partir do momento, quando há qualquer contingenciamento, o governo primeiro mira para as Forças Armadas, é difícil. Mas o orçamento da defesa, né, tem que ser, não pode ser de forma alguma contingencial. Vamos para a coletiva aí, galera? Ó, deputado, passa ali, ó, passa aqui, ó. Tá doendo? Mas ele tá indo na coletiva, cara. Espera só um pouquinho. Tira a foto, sabe aqui. Pode tirar a foto nossa. Opa! Aí, aí. Ó, meu. Moça, tem um microfone no chão. Você viu que eu falei para ele? Ué? Caralho, acabou tudo isso. Locação de Zoom. Senhor, eu aqui vou. Oh, glória a Deus. Perdoa eu, Senhor.
novo, por favor. Mais uma. Beleza. Depois outra. A respeito dos apoios políticos, o senhor falou que o senador Eunício disse que não vai apoiar. O senhor falou que não pediu e não quer. Não tem esse padrão desse jeito. Porque não lança o candidato a presidente, já que eles são tão bons assim, sabe como governar o Brasil, mas o candidato a presidente. De quem que o senhor aceita apoio político? De todo aquele que não queira meter a mão nos cofres públicos em troca de governabilidade. Só isso. Em relação à reforma da Previdência, Essa aqui está aí no ponto do meu apoio. Tenho a minha proposta, que tem que ser paulatina, não dessa forma. Você não pode, o Brasil está quebrado, agora você quer quebrar o trabalhador para salvar o Brasil, você vai quebrar os dois. E a Previdência é a pública que nós temos que olhar em primeiro lugar. Começar com a nossa de parlamentar, depois das outras. Qual seria uma forma, então, de trabalhar com essa questão? Olha só, onde está a fábrica de Marajá? Nas incorporações, deve ter aqui também. Depois de algum tempo, 10 anos no máximo, o servidor incorpora o cargo. Mais 10, em muitos locais incorporam o servidor. Primeiramente, aquela coisa aí. Aumenta um ano o tempo de serviço. O serviço nos anos 60 para homem, com 35 de contribuição, aumenta mais um. Mulher também aumenta mais um. Vamos paulatinamente, não queira dar esse freio de arrumação que não vai dar certo. E outra coisa, é até imprudente da minha parte falar em reforma da Previdência, porque todo dia, toda hora muda, deve mudar de onde está hoje. Eu posso falar alguma coisa aqui que não diza mais com a realidade. como é que o senhor vê o auxílio moradia, não só para os membros do Judiciário, mas também do Parlamento, que tem a sua própria residência em Brasília? Não, vamos lá. Em ato da mesa, o auxílio moradia para nós, parlamentares, tem 3 condições. Você mora no próprio, numa casa, no apartamento da Câmara, de 200 e poucos metros quadrados, muito com hidromassagem, segurança de graça da Polícia Militar, inclusive, não paga condomínio, não paga nada. A segunda hipótese, você pode morar em hotel ou alugar um imóvel, até R$6.000 por mês, você apresenta o recibo e é ressarcido. E a última hipótese é minha. Eu tenho um pequeno apartamento de 70 metros e eu, então, não preciso apresentar recibo de nada e é descontado 27.000% do imposto de renda. E eu, com esse dinheiro eu movimento ali, pago meu IPTU, pago minha CEP, pago tudo lá com esse dinheiro. Eu sou o mais barato em Brasília, a minha situação. E do Judiciário? Olha só, realmente, se você mora no local, aí outra história, se você mora, tem uma casa, aí realmente você bota no mínimo uma interrogação no tocante a isso. Eu tenho 2 residências, no Rio e Brasília. Como deputado, se fosse aqui de Mato Grosso do Sul, aqui em Brasília, eu tenho 2 residências. Por isso que eu tenho auxílio moradia. Se quiser acabar para todo mundo, para mim não tem problema não. É aquela história, todo mundo tem ou ninguém tem. Agora, é injustiça, logicamente, você pensar nos servidores, especial os militares das Forças Armadas, que rodam o Brasil todo e não tem auxílio moradia. Deputado, sobre essa questão, o senhor tocou os militares, A gente falou da violência aqui na região de fronteira, também o senhor tocou no assunto da violência no Rio. O senhor acredita que colocar o exército nas ruas seria uma saída para combater a violência? Existe a tal GLO, garantia da lei da ordem. O que o policial precisa, civil, militar, PRF, PF, chama-se retaguarda jurídica. Eu vejo no Rio de Janeiro, meus irmãos policiais militares lá, entra em confronto. Se não atira, morre. Se atira, vai para a cadeia. O que é esse prudente de ilicitude? Em operação, atirou. Se o cara lá resolveu morrer, o policial responde, mas não tem punição. Se você aprovar isso, diminui drasticamente o número de mortes de inocentes no Rio. Quando tocante a morte de marginais, quanto mais morrer, melhor. O senhor falou em reforma da Previdência paulatina. Como seria esse tipo de reforma da Previdência de forma paulatina? Olha, o governo, no primeiro momento, quis uma nova Previdência às vistas deles que seria ideal. Pode ser ideal até para quem está entrando agora no serviço público, começar a trabalhar agora. Quem já está, não. No primeiro momento nem tinha transição nenhuma. Então essa reforma paulatina, o próprio nome diz, aos poucos. E você pode criar uma previdência nova a partir de agora para a garotada que porventura chegou ao mercado de trabalho.
Fora isso, você apenas, tá, além de não aprovar nada, dá munição para a esquerdalha, a petralhada aí, usar isso e crescer por ocasião das eleições. Em relação aos produtores rurais, qual que é a mensagem que o senhor traz aqui na casa deles? Primeiro, agradecer a chuva aí, tá certo? Sem ela, não somos nada, né? Produtores rurais, problemas que você tem. Primeiro, você tem que ser um presidente da República que não atrapalhe quem queira produzir. Começa por aí. Vocês há pouco levaram aí chega para lá na questão do fundo rural. Ainda está meio no ar o negócio lá. Mas, a princípio, está caminhando, você tem que pagar uma dívida em torno de 20 bilhões de reais. Tá? Bem, modificando o entendimento lá atrás. Depois, vocês estão para começar a pagar ICMS na exportação de commodities. O processo está bastante avançado lá no Senado. O governo, por exemplo, podia barrar isso daí. Afinal de contas, o que está dando certo aqui não é justo o governo querer cobrar mais impostos ainda. Tem problemas aqui, MST, invasão indígena. Tá, como é que nasce uma reserva indígena? Nasce uma portaria lá no Ministério da Justiça. O presidente não pode, não entender, já acabou. Inclusive a própria Constituição diz que as terras têm que ser demarcadas até 5 anos, de 6 meses até 5 anos depois da promulgação da Constituição, que as terras têm que ser demarcadas. E mais ainda, a própria Constituição diz que as demarcações de terras, das indígenas, que estamos tratando aqui, são feitas de forma bilateral, ou seja, pela União. E quando se fala União, é poder executivo e legislativo. E o governo vem demarcando essas terras de forma unilateral desde sempre. Então, o meu entendimento que alguns juristas, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal, permita dizer o nome dele, que eu, há tempo atrás, eu provoquei o Supremo, no tocante à Raposa Serra do Sol, ele disse que a minha tese, né, que eu não sou jurista, sabe, também não entendo de não ter grandes conhecimentos aí, não sou formado em direito, a minha tese era válida. Quem tem que demarcar a terra é a União, o Executivo e o Legislativo, e não o governo, junto com laudos fraudulentos, muitas vezes, lá patrocinando pela FUNAI. Demarcação é uma questão jurídica. Eu gostaria de saber do senhor com relação às invasões de terras por índios ou até mesmo pelo MST. Na sua posição, como o senhor vê a questão da reintegração de postos? Caso o senhor venha ser presidente. Por mim, nem haveria reintegração de postos. Tá? Eu tenho um projeto apresentado na Câmara, que trata desse assunto, copiado em grande parte da legislação americana. Invadiu o teu apartamento, tua casa, tua fazenda, chumbo nele, e ponto final. E ponto final, acabou. Se a tua casa é sagrada, tem que ser, vindo na democracia, a tua fazenda também é tua propriedade. A propriedade privada é sagrada. Qualquer invasão tem que ser repelida a tiro. E o proprietário responde e não tem punição. Se querem continuar com presidentes bananas, frouxo, me tirem fora dessa jogada aí. Deputado, apesar dessas reintegrações de posse muitas vezes gerarem tanta polêmica para essa comunidade indígena, hoje em Dourados a gente tem quase uma das maiores reservas indígenas, se não me engano, a maior do Brasil. Quais são as políticas públicas que o senhor oferece para essa comunidade? Você tem que integrar o índio à sociedade. Eu tive em Roraima vendo os problemas lá. O índio quer energia elétrica, quer um dentista para arrancar o toco de dente lá da boca dele, ele quer um médico para curar uma doença, ele quer ver televisão, quer jogar futebol, quer vir no cinema, ele quer plantar soja também, plantar arroz, ele quer ser alguém, tá? Então ele precisa disso, e não o governo via ONGs, via FUNAI muitas vezes, e simplesmente via CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, tá? Estimular o pessoal a levar o terror no homem do campo. Se nós perdemos o campo, nós perdemos o Brasil. Então o senhor acredita que essas ONGs estimulam esses indígenas a tocarem o terror aí? Já dou um recado para elas. Se eu chegar lá, zero de recursos para a ONG, tá ok? Esses pilantras, grande parte desses pilantras vão ter que trabalhar. E a FUNAI, deputado, o que vai virar? A princípio não vira nada, desaparece. Chega. Ou então a gente diminui o tamanho dela e bota a gente preocupada com o Brasil, com o ser humano. Você pode ver, falam tanto que o índio é o próprio coitado. Não é assim. Nós temos um índio presidente da Bolívia. Por que o nosso índio aqui tem que estar confinado numa terra indígena? Mas é a coisa mais grave ainda. Estão demarcando, já começaram agora a tirar do papel a AAA. Antes, Amazônia Atlântica, que vai englobar grandes reservas indígenas na região norte do Brasil. Nós perderemos a Amazônia, não vai demorar, com essa política entreguista, tá, que é aplicada no Brasil no caso do índio. O índio é massa de manobra, é disso que acontece aqui. Deputado, um pouco de política local. O senhor
os congressistas do Mato Grosso do Sul, houve algum convite para algum, em específico o deputado Mandetta, para vir integrar as fileiras do seu partido? E se há alguma conversa do senhor com o juiz Odilon para também fazer parte do projeto? Eu já tive conversa pessoal com o Mandetta, gosto muito do trabalho dele, ok? E o que depender de mim, ele está nesse time aqui. Se não entrar no meu time, no outro que ele tiver, a gente vai jogar junto a partir do ano que vem. Quanto ao senhor Odilon, eu conheço ele apenas na internet, de conversa entre colegas, né? Eu tenho as melhores informações possíveis a respeito dele. Em relação ao partido político, o senhor já se definiu? Você é obrigado para ter para disputar uma eleição, tem que estar no partido. Né? Eu gostaria que fosse igual aos Estados Unidos. Né? E nós fechamos aqui no PSL, na primeira semana agora de março, vamos nos filiar e tocar o barco. A respeito da segurança na fronteira, o senhor serviu na região de fronteira, foi de Ponta Porã, nós vivemos um clima bastante tenso na nossa região. O senhor chegar no poder, qual que é o seu projeto para a segurança da nossa fronteira? 17 mil quilômetros, não é fácil não. Né? De qualquer maneira, perguntaram para mim, eu vou te responder com outras palavras. Perguntaram para mim se eu botaria o meu exército na rua se fosse presidente. Eu falei, só numa condição, excludente de licitude. E dou a dica para os policiais também fazer a mesma coisa, né? Porque eu não comando polícia militar, então eu não posso falar pelos governadores. Mas se eu fosse governador, eu ia cobrar do presidente do parlamento o excludente de licitude para que em operação, qualquer troca de tiro, o policial responde, mas não tem punição. Olha o exemplo que é os Estados Unidos. Por que lá é um país civilizado? Porque não fica com essa politicalha de direitos humanos, com essa historinha de audiência de custódia, política de desencarceramento. Tem gente preocupada que a cadeia está cheia. Ô malandro, vai no cemitério, vem com os inocentes lá dentro, né? Produto desses canalhas, pô. Temos que acabar com essa história de sermos bonzinhos, tá? Violência se combate com energia, se for o caso, com muito mais violência. Deputado, de forma resumida, o que o senhor apontaria como os seus principais encaminhamentos até aqui que o colocam aí como um bom partido, digamos assim, a pré-candidatura? Primeiramente, uma coisa que é rara no meio político, né? Que alguns acham que é virtude. Honestidade. Eu já fui testado, citado no mensalão por Joaquim Barbosa, o único da base aliada que não foi comprado pelo PT, citado pelo goleiro Alberto Sérgio, um dos 3 do partido que não pegou dinheiro lá da Petrobras. Também, o único entre 1.428 candidatos que via partido teve dinheiro depositado para conta que devolveu. Eu fui elogiado até por Fernandinho Beiramar no dia dessa porra aqui em Brasília. Ok? Porque o pessoal estava pressionando ele, né? Ele estava lá sob custódia, né? E todo mundo é macho. Apontando na cara dele. Quando eu levei para a realidade o que estava acontecendo, ele falou que me conhecia mesmo, né? Fiquei sabendo que conhecia mesmo. E também disse que era o único daquela comissão da CPI do narcotráfico ali que não tinha o rabo preso. Esse é o mínimo sem começar. Deputado, o senhor falou de violência, a gente está aqui ao vivo, na página da FM Cidade 101 aqui no Facebook, o senhor falou que violência se combate com violência. Agora, até agora a gente ainda não tocou num assunto que pode ser aí o pilar para a resolução, a solução dos problemas do Brasil, que se chama educação. O que o senhor tem a dizer em relação ao que o Bolsonaro, caso seja presidente do nosso Brasil, vai fazer em relação à educação? Eu acho que a palavra certa, me desculpa, né, não é educação, né? É conhecimento. Educação somos nós pais e mães que damos em casa isso aqui. Com o tempo... A educação vem do conhecimento e vice-versa. Com o tempo, retirou-se a autoridade do professor em sala de aula. Lá falo pelo Rio. Professora está muito mais preocupada em não apanhar do que em dar aula. Por que as escolas, os colégios militares, do Exército, da PM, do Bombeiro, as escolas militarizadas de Goiás e Amazonas dá certo? Porque ela tem hierarquia, tem disciplina. O moleque entra na sala de aula, não tem telefone, não tem piercing, não tem brincadeira, não tem maconha lá no fundo do banheiro, não tem ideologia de gênero, essa patifaria que estão fazendo nas escolas agora, e o moleque vai lá para aprender. E os exemplos estão aí. O último colégio militar criado pelo Exército foi em Belém, tem 3 anos aí, ainda para 3 anos. Só em criar um colégio militar pequeno já melhorou muito a questão da educação, pegando a tua linha aí, naquela região, porque muito pai de garoto, né, estimulou o filho a fazer cursinho para prestar concurso para ir estudar no colégio militar. Tem que ser assim. Sem hierarquia, sem disciplina, ninguém aprende nada. Vira uma bagunça que tem. Hoje em dia, nas provas do PISA, o moleque da 9ª série, 15 anos de idade,
não sabem sequer a tabuada. Vai ser eleitor do PT, né? Bolsa Família, título de eleitor. Por falar nisso, deputado, os programas de transferência de renda, Bolsa Família, se o senhor for eleito, vai acabar ou vai mudar eles, adaptar de alguma forma? Nós somos seres humanos, você não pode me falar. O ideal é não ter, o ideal, eles poderiam estar se sustentando, né? Mas a projeção nossa, a projeção é que quase um terço é fraude. O outro um terço, se tiver como inserir no mercado de trabalho, sai de lá. No terço final, vai ter que dar aquela pequena quantia de dinheiro todo mês, senão ele vai morrer de fome também. Mas ninguém quer pensa em contratar. comprar alguma contrapartida desse cidadão, um curso de qualificação, alguma coisa nesse sentido? Esse terço final você não tem, é pessoa de idade, tem problema de saúde, não tem, não sabe fazer nada. Tá? O PT falava tanto de educação, há 3 anos aí, piorou, conseguindo piorar, porque já não era muito bom. Tá certo? Então esse problema, o Bolsa Família, ano retrasado, gastou 30 bilhões de reais. É pesado, né? Mas acostumou-se, e foi um projeto, foi do PT, ele juntou um montão de projetos e fez um único interesse. Botar na rede, né, uma quantidade enorme de eleitores para serem cativos do PT. Deputado, reforma trabalhista e combate ao desemprego. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? A reforma trabalhista foi dado um grande passo. Nos Estados Unidos, lá não se tem direito trabalhista nenhum. Qualquer um colega nosso que vai para lá para fazer exatamente a mesma coisa, ganha 5 vezes mais do que voltar mais para cá. Quem emprega, tem dito para mim muito, quem emprega, o trabalhador vai ter que decidir um dia, menos direitos e mais emprego. Porque caso contrário, não tem como arranjar emprego com essa quantidade de trabalhista. E tem uma coisa gravíssima para vocês aqui. Vocês devem ter estudado já, né? A emenda constitucional 81, ela relativizou a propriedade privada. Qualquer coisa é enquadrado, é multado nossos produtores aí como trabalho análogo à escravidão. Apesar da emenda constitucional dizer isso, dizer apenas trabalho escravo, tem juristas que quase todas as instituições que foram aparelhadas no Brasil, tem juristas que entendem que o análogo é equivalente à escravidão e parte do processo de expropriação do imóvel. Costumo dizer, né? Por que na África do Sul o racismo era legal lá atrás? Porque eles botaram na lei. Os caras botaram na lei, daí praticavam o racismo. Por que a propriedade privada aqui, mais cedo ou mais tarde, vai deixar de existir? Porque botaram na Constituição. O pessoal não abre os olhos para isso, quando vê, está na lei. Orçamento de campanha, deputado. Como é que vai ser tocada a sua campanha, que eu já vi uma entrevista com o Cabinho, o senhor falou que vai tocar a sua campanha da maneira mais honesta possível. Como é que vai ser? O é honesto não é. Ou tem um cabra baixo, outro não é, tá certo? Então, olha só, eu não tenho obsessão. Eu tenho o que os outros não têm, eu tenho o povo comigo, e tenho Deus no comando. Ponto final. Se for vontade dele, eu chego. Hoje em dia, eu acho que chego. Se o voto impresso, que é uma lei minha, for realmente aplicada esse ano, é para o primeiro turno. Deputado, mudando de assunto, o que o senhor acha de igreja pagar imposto? Igreja pagar imposto? O trabalho social que grande parte da igreja faz, não tem preço. Eu continuaria, isentaria as igrejas de pagar impostos. Mesmo que a maioria dos líderes tendo patrimônios milionários. Olha, sem citar nome aqui, teve um grande líder que mora no Rio de Janeiro, foi acusado de ter um patrimônio bilionário. Foi visto que não tem, tá certo? Agora, essas questões aí entre eles. Ninguém é obrigado a dar o dízimo. A minha esposa é evangélica. E ela não trabalha, né? Tem uma filha pequena, o que eu dou para ela, pelo que eu sei, ela reserva o dízimo lá e ela não cobra nada do pastor de contrapartida de nada, mas a igreja presta dela um trabalho excepcional no tocante a tirar pessoas de drogas, a evitar que pessoas percam o emprego. Quantas e quantas vezes ela já participou daquele encontro quando a família está com problema, está lá o pastor, mais 2 irmãos que faz um acerto ali, evita a dissolução do casamento. Então tem um trabalho excepcional que é muito pouco esse imposto de PTU, no caso, né? Você vai querer cobrar dos irmãos isso aí. Deputado, tem uma polêmica na tua figura, comunidade LGBT. O que é que o senhor considera enquanto direito dessa comunidade, políticas públicas, caso eleito? Você acha que eu sou hétero ou sou homem? O que você acha? Você é hétero, eu acredito. Ah, bom, a resposta é acredito. Eu não sei que você é. Então, nós dois aqui, né, temos o mesmo direito, cara. O que a gente faz entre 4 paredes com a mulher ou com o homem, ninguém tem nada a ver com isso. Agora não pode. Você lembra do PLC 122?
criminalizava o pastor, o padre que porventura não realizasse um casamento na igreja. Tá? Se eu não vendesse esse relógio para você, desculpa aqui, tá? Não vendesse para você esse relógio aqui por 10 mil reais, né? E vendesse para ele por 5 mil. Caso você fosse gay, pelo projeto, você me denunciava e eu era enquadrado crime hediondo. Eu não vendi para você por você ser, não vendi não por você ser gay. Não vendi porque nós nos conhecemos há muito tempo e sei que você não paga, achar que sem fundo. Então eu prefiro vender mais barato para ele e receber. Isso estava no PLC 122. Agora, a minha bronca é contra o material escolar. Não pode nossos filhos de 6, 7 anos ter acesso àquele tipo de material que eu tive acesso. Então a tua crítica não é a respeito da comunidade que o cara está fazendo na vida dele. Você me disse que não sabe se eu sou gay, mas você tem razão. Quem sabe sou eu. Se eu andei com um homem até hoje, ninguém sabe. Ok? Pelo que parece, eu andei, né? Aqui, ó. E nem contra a união também. Se o cara quer ser feliz com, né, um de nós dois vamos namorar aqui agora. Pô, vamos ser felizes, pô. Tomar uma cervejinha ali e ficar no meio da soja até amanhã ali, no rádio. Somos iguais, somos seres humanos. É aquela briga de homo hétero, branco, negro, pobre, rico. Cara, eu agora pintou, agora que eu tenho um jet ski de 10 anos. Acabei de vender meu jet ski. Eu vou vender esse trem, não me enche mais saco, pô. Você tem um jet ski para fazer crime. Você tem um carro melhor, é crime. Você tem uma propriedade, é crime. Aqui todo mundo tem que ter chance, trabalhou, ralou, vai conseguir sua propriedade aqui e vai ser feliz. Ninguém vai tomar. Vai o quê? E ninguém vai tomar. Não, bem complementou. Aí vem um bando do MST, marginais. Olha, nós temos que tipificar a invasão de terra como ato terrorista. Os caras entram e fazem barbaridade, não acontece nada. Tá legal? Deputado, várias pessoas, lideranças opositoras, principalmente o Ciro Gomes, falou que o senhor não recebeu propina doação da JBS porque devolveu da conta da pessoa física, mas que o senhor pegou via partido. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, você falou a O verdade. partido devolveu. Olha só, eu falei que 1.428 candidatos receberam. A lei de 2014, você não pode doar para mim, nem a empresa pode doar para o partido. E a JBS só doou para o partido que pegou 9 bi emprestado do BNDES. E com toda certeza o acerto com o PT foi doar para o partido dar para os candidatos votar com o PT. Então eu devolvi o dinheiro por cheque, naquele tempo não existia a palavra propina legal, não existia. Eu não sou tão bonito assim, porque 200 mil para mim, nunca votei com o meu partido. Então eu devolvi, falei, eu quero fundo partidário. E naquela época eu agregava por ano quase R$1 milhão. Em 4 anos eu agreguei 4 mil no meu partido. Os caras botaram 200 mil na minha conta. Pô, tinha que botar 2 milhões, 200 mil. Então, Ciro Gomes, você não entende de legislação eleitoral, esse cara fala que entende de economia, eu estou com o processo sem maneira, porque ele falou que eu lavei dinheiro. O que é lavar dinheiro, pode? Lamentavelmente eu não vou aqui agredir o Ciro Gomes, porque o próprio entendimento dele que eu levei dinheiro já está justificado que esse pobre cidadão aí tem que voltar ao ensino primário e começar a fazer ter aula de matemática, de economia, para poder falar adequadamente as coisas. Ele não pode errar, falar essa barbaridade que ele falou, eu lavando dinheiro. Mas uma coisa, faltou aí o senador aí que ele falou isso. Ninguém vai perguntar no senador. Deputado, como o senhor está lidando com assédio aí por todo o Brasil, esse pessoal todo te procurando, você chega na cidade, aeroporto lotado, o povo te carrega. Hoje você falou ali no aeroporto que isso te dá energia, teu filho falou que vocês voltam para Brasília completamente energizados para continuar lutando por isso aí. Como que você está lidando com esse assédio, com essa exposição da tua imagem, da tua família? Ninguém me pede nada, não cobram nada, tem um outdoor pelo Brasil todo, camisa por aí, não tem nada nosso, é espontânea do coração. E para essas pessoas eu estou sendo uma opção. E eu não estou com um discurso, né? Essa foi a minha vida. Servi por 3 anos aqui no MAC, aqui do ladinho de vocês aqui. É minha vida, formação militar, dentro da Câmara. Você sabe que as tentações são muitas, resistimos às tentações lá. Porque esse assédio, não é assédio, né? Esse carinho, logicamente, que dá força para a gente continuar nessa batida aqui. Deputado, aqui em Dourados, o Exército Brasileiro vai realizar uma obra de reforma e ampliação do aeroporto de 42 milhões. É algo inédito. O senhor pretende inserir o Exército Brasileiro em mais ações como essa? Você vê muitas vezes aí o Exército fazendo obras em rodovias. Né? Os nossos batalhões de construção não suprem 1% da necessidade do Brasil. Nós somos exemplares.
eu pretendo, né, ter no meu Ministério do Transporte um general de 4 estrelas da arma de engenharia. Não vou te negar isso daí. Porque eu tenho certeza que nenhum empreiteiro ou nenhum político vai chegar para o general lá, ministro, e querer, ó, bota tudo para fora, apaga a luz, vamos conversar aqui sobre, né, como está superfaturada nessas obras. Tenho certeza disso. O grande problema do Brasil chama-se corrupção. Tá? E tem alguns pontos estratégicos, são militares, ou serão civis. Lógico, o meu ministro da Agricultura vai ser um civil. Tá, ok? Então, isso daí nos orgulha saber que essas obras são feitas, né, com preços abaixo do licitado e no tempo menor também. Deputado, caso eleito, o senhor já tem em mente quem serão seus ministros? Eu já praticamente fechei com o Paulo Guedes, da Economia, o cara que entende, né? Até reconhecimento fora do Brasil. No tocante à defesa, o general Heleno é uma pessoa que, no mínimo, vai indicar que vai ser o nosso ministro da Defesa. O transporte está caminhando aqui para possivelmente um general. E olha só, vale fazer uma composição, né? Porque o Onísio de Vila falou hoje. Ele pode até ganhar eleições, quero ver no dia seguinte. O que o Onísio, qual o recado que o Onísio está dizendo? Se você não der para nós tais ministérios, para a gente meter a mão, tá certo? Você não vai ter apoio do parlamento. Essa é a resposta que ele está dando, ou não é? Ou seja, em vez de ele falar, olha, eu sou um político honesto, decente, assim como meus amigos aqui do PMDB, né, aquela cúpula de Jucá, de Renan, de Sarney, nós somos honestos, que é conhecido no Brasil todo, vamos lançar a reeleição do Temer, que é um cara honesto, e vamos continuar trabalhando no Brasil e produzindo muito bem como estamos produzindo até agora. Não é isso? Essa é a resposta certa? Não ficar ameaçando. Os poderes são independentes, legislativo, judiciário, executivo, são independentes. Eu formulo as políticas e eles aperfeiçoam na Câmara, aprovam ou rejeitam. E não já antecipadamente ameaçar. Agora está o negócio. Eu vou escolher, por exemplo, vamos supor, ministro de Defesa, general Mourão. Daí vai chegar lá o Eunício, eu quero que bote lá o Zequinha Sarney. Senão eu não apoio você. O que vocês acham? Vamos trocar o Mourão pelo Zequinha Sarney? PQP, não dá para fazer política assim. Agora, essa história de fazer política pela governabilidade da forma como foi feita agora, não vai ser comigo. Ou eu chego lá, isento, monto meu time, escalo meu time, né? E vamos à luta, ou então estou fora. Caso o senhor seja eleito, o senhor acredita que conseguirá governar sem esses partidos, sem o apoio desses parlamentares, desses partidos? Eu vou governar com o povo. É o que nós precisamos. É a vontade popular, poxa. O que acontece? Eu sou o único verdadeiro candidato ou pré-candidato, sou eu, o único. Os outros estão se articulando, procurando partidos, se compondo, se encontrando, fazendo conchavo. Não vão escolher seu ministério, escolhem o ministério até começar as eleições. E não vão escolher por quê? Acabando a eleição, dá uma banana para o povo e vai lá para o fim do mundo, lá no Jaburu, ratear, lotear Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, BNDES, ministérios. E o Brasil, são eles que são o Brasil. E na verdade vocês é que são o Brasil. Deputado Eduardo, possivelmente venha Senado de São Paulo? O meu neném aqui não tem 35 anos ainda, então está fora de combate. Vai para a reeleição aí. As Forças Armadas terão um reaparelhamento no seu governo, vista que foram sucateadas durante esse período da esquerda? As Forças Armadas, né, nós somos o último obstáculo para o socialismo. Se não fosse o Exército, não teria impeachment. Dilma Rousseff rascunhou um decreto de estado de defesa. As informações que nós tivemos acesso, tudo que é verdade, o comandante do Exército na época falou que não aceitaria o estado de defesa. Agora, para você mandar o decreto para a Câmara do Estado de Defesa, tem que ter um ato terrorista. Especialidade de Dilma Rousseff. Investiguem, porque o coronel Adilson, naquele momento crítico, falou um palavrão para Dilma Rousseff e deixou o comando da Força Nacional de Segurança. Com toda certeza, minha opinião, não sei o que aconteceu. Ele vai falar o mais. Ele percebeu alguma coisa, foi soldado para fazer uma coisa que ele jamais faria como cidadão decente e honesto, e que honra a sua farda, como que eu sei que ele sempre honrou. Deputado, a gente viu que essa semana a Globo e o G1 publicou algumas matérias a respeito da imigração de venezuelanos para o Brasil. Em Boa Vista já é 40% da população.
Como que é que o senhor olha para isso, enxerga essa questão da imigração desses países, principalmente ali, né, Cuba, Venezuela, tudo entrando no Brasil? A Globo está atrasada. Há um ano e meio eu fui lá, fiz matéria no meu Facebook, botei no WhatsApp, discursei na Câmara sobre esse problema. No Brasil, parece que ninguém tem capacidade de antecipar os problemas, tem que acontecer para ver, né? Para ver como é que fica. Roraima realmente, não é apenas Roraima. Aquela cidade de Roraima, Pacaraima, está pior do que Boa Vista, porque lá é a rota. Há um ano e meio, agora está pior ainda. Prostituição, 24 horas por dia, menor de idade, senhora até 50 anos da prostituição, por necessidade. Todos os hospitais, né, pequenos lá, posição de lotados, todas as escolas abarrotadas também de venezuelanos, ginásios servindo de acomodação para eles. Procurei, logo cheguei, nos ajuda da saúde, não tive sucesso. Lá você tem que, no mínimo, ter o apoio federal para um campo de refugiados e buscar uma maneira de fazer uma triagem com a sua Polícia Federal quem está entrando no Brasil. O que é pior? Pior do que isso até. O Brasil tem uma nova lei de imigração, coisa mais linda. Entra quem quiser aqui. Na tua casa entra quem você quiser. No Brasil entra qualquer um. Se um de vocês quiser pegar um navio, trazer 10 mil de qualquer lugar do mundo e botar no Porto do Santos, não tem problema nenhum. Alguns saem até aposentados. Tem direito, inclusive, a ensino no nível superior. Tem mais direito do que vocês. Esse é um país aqui, que de vez em quando eu perco a cabeça, né? Não vou perder aqui agora, ok? Dá vontade de falar algo que não soaria bem, mas é um país aqui que, pelo amor de Deus, parece que aqui falta. Aqui não tem patriotismo. Aqui ninguém pensa no Brasil. Né? É uma classe de política que eu chamo de classe de banana, sabe por quê? Estamos até importando banana do Equador. Então o Brasil está numa situação que daqui a pouco a Angela Merkel, que tem problema na Alemanha, pode pegar 200, 300 mil refugiados que estão lá na região da Baviera e mandar para cá. E nós vamos ter que aceitar. E se você reclamar, você vai preso ainda. Porque você está ferindo uma lei cuja autoria é do nosso querido senador Aloysio Nunes Ferreira, motorista do Marighella. O senhor já definiu ou está em conversa avançada com o candidato a vice, ou se ainda não, quem o senhor gostaria que fosse? Poderia ser uma mulher? O senhor acha que a presença feminina ajuda? Eu não posso pensar em voto, cara. Eu não posso pensar em voto. Vai botar um cara de acordo com o gênero, cor de pele, região do Brasil. Tem que botar um cara do meu lado, que vai ajudar o Brasil. Não, faltando outro sobre aquilo. Perguntar se o Ministério vai ter mulher. Tenho certeza que não vai ter mulher na defesa, porque lá eu vou dar para as estrelas, e não tem nenhuma mulher para as estrelas. O resto pode ser até tudo mulher, tudo afrodescendente, tudo gay, não tem problema nenhum. Tem que dar conta do recado. Já vi que apareceu os candidatos surgindo aqui. Salve aí, pessoal. Salve aí. Beleza. Quem quer ser ministro aqui na cota? Gente,